Fala pessoal, tudo bom com vocês? Professor Wellington Silva resolvendo aqui mais uma questão de física para vocês, envolvendo movimento uniforme, tá? Então já vai curtindo o vídeo, comentando aí de onde você é, inscrevendo-se também no canal para dar aquela força. Olha só, a questão da AMAN, né? Questão difícil, que diz o seguinte: um automóvel percorre a primeira metade de um trecho retilíneo de extensão total de 400 metros com velocidade média de 120 km por hora. Para que a velocidade média em todo o trajeto ou em todo o trecho seja de 80 km por hora, a velocidade média na segunda metade do trecho deverá ser. Então, nós temos que fazer pelo menos um esquema aqui. Eu sei que a distância total, né? Comprimento total é de 400 metros. 400 metros. Ele diz que na primeira metade, ou seja, de 200 metros, vai percorrer com a velocidade de 120 km por hora. Ele quer saber qual vai ser a velocidade no segundo trecho, tá? No segundo trecho, para que a velocidade média total, seja de 80 km por hora, tá? Ele quer saber o seguinte: para que ele percorra os 400 metros com a velocidade média de 80 km por hora, ele quer saber qual vai ser a velocidade média no segundo trecho para que isso aqui seja real, tá? Para que isso aqui de fato aconteça. Então vamos lá. Primeiro, eu tenho a distância total. Vou fazer aqui meu primeiro passo. Eu tenho o ΔS total, que é de 400 metros. A gente vai trabalhar com ele em quilômetros, fica 0,4 quilômetros. Eu tenho a velocidade média total, que vai ser de 80 km por hora. Daí eu posso encontrar a minha variação de tempo total, tá? É a primeira parte aí do cálculo. Então teria velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. A minha velocidade média tem que ser de 80 do trecho total, percorrida aí os 400 metros, que é de 0,4 quilômetros, e eu descubro o tempo total, né? O tempo total está dividido aqui, passa para cá multiplicando, eu passaria a ter 80 vezes ΔT igual a 0,4, logo ΔT é 0,4 dividido por 80, certo? Isso aqui dá quanto? 0,4. Deixa eu ver se a melhor situação seria essa daqui, ó. 0,4 dividido por 80. Acho que não é interessante fazer decimal, tá? É interessante deixar em forma de fração, tá? Se eu deixar em forma de fração, ficaria 4 sobre 800 ou simplesmente 1 sobre 200. Eu acho que essa daqui é a melhor situação, tá? Agora nós vamos ver qual é o tempo no segundo trecho. O tempo no segundo trecho. Eu tenho o espaço percorrido no primeiro trecho, que é de 200 metros, então é de 0,2 quilômetros. Eu tenho a velocidade média no primeiro trecho, que é de 120 km por hora. Daí encontro o tempo no primeiro trecho, tá? Então vai ser velocidade é igual a ΔS sobre ΔT. Eu tenho a velocidade de 120, um espaço percorrido de 200 metros, que é de 0,2. O que a gente fez aqui na primeira, a gente vai fazer com a segunda, vai ficar então 120 ΔT igual a 0,2
ou 0,2 dividido por 120, a gente vai ter aí, então, meu ΔT valendo quanto? 2 dividido por 1.200, isso dá 1 sobre 600. Isso aí é o tempo do primeiro trecho. Agora a gente vai analisar o segundo trecho, tá? Mas para saber o segundo trecho é o seguinte, veja só, eu tenho o tempo total, vai ser o tempo do primeiro trecho mais o tempo do segundo trecho. O tempo total foi de 1 sobre 200. O tempo do primeiro trecho foi de 1 sobre 600. E aí eu descubro o tempo do segundo trecho, tá? Então vai ficar 1 sobre 200 menos 1 sobre 600 igual ao tempo do segundo trecho. Aqui ficou o MMC de 200 e 600, dá o próprio 600. 600 por 200 dá 3, 3 vezes 1, 3, menos 600 por 600 dá 1 vezes 1, 1. Então, vou encontrar aqui o tempo do segundo trecho, né? Fica 2 sobre 600 igual a ΔT2. Logo, meu ΔT2 é igual a 1 sobre 300 de hora. Beleza. Então, a partir de agora eu tenho, observe, eu tenho o segundo trecho, tá? Falando agora do segundo trecho. Lembre-se que a trajetória total é de 400. O primeiro trecho foi 200, então o segundo trecho também é de 200. ΔS é de 200 metros, portanto, 0,2 quilômetros. A velocidade eu quero descobrir. O tempo no segundo trecho, acabei de descobrir que é de 1 sobre 300. Agora é só jogar da fórmula, né? Velocidade é igual a ΔS sobre ΔT. Velocidade vai ser de quanto? Qual é o espaço percorrido? 0,2. Qual é o tempo? 1 sobre 300. Aqui a gente pode fazer o seguinte, repete a primeira, que é de 0,2, e multiplica pelo inverso da segunda, que vai ficar 300 sobre 1. Tá? De forma que você tem o seguinte aí, 0,2 vezes 300 vai dar 60. 60 dividido por 1 dá o próprio 60. Então, a velocidade no segundo trecho vai ser uma velocidade de 60 km por hora. Com isso, a gente responde a questão na sua íntegra, tá? E a resposta é a letra D de dado. Tá bom? Se você gostou, curta o vídeo, comente, compartilhe, inscreva-se no canal e até a próxima resolução. Valeu!